E agora, Franzoni Miguel, uma boa tarde para você. Boa tarde. Boa tarde, hora Boa tarde do futebol. Vamos falar de Campeonato Catarinense? Como é que foi a rodada neste fim de semana para os nossos times aqui de Santa Catarina? Foi boa, muito boa, eu diria excelente. Dá licença, Ildia. Sim. Principalmente pro Avaí, né, Miguel? Ganhou, né? O Avaí venceu. Vence é boa a rodada. Se tivesse perdido, seria uma rodada ruim. Mas o Avaí vem fazendo o dever de casa, né? Foram 6 jogos até agora, 5 vitórias e 1 empate. E esse empate foi fora de casa. E ainda o Marquinhos perdeu uma penalidade naquela oportunidade contra o Joinville. Então faz uma campanha irreparável, né? Vamos dar uma olhadinha nos resultados da rodada? Vamos lá. O Miguel hoje está com a vozinha meio fraca, aquela coisa. Aliás, não é com a voz fraca. É que ontem eu estava escalado para narrar o jogo Avaí e Brusque na ressacada, pela Guarujá, e acordei sem voz, né? Botei um pouquinho na rede, ainda está um pouquinho aqui para falar. Tá lá, ó, Tubarão 2-0 no Jack. Você vê, Tá feia a coisa pro Joinville, né? Você vê como é que é o futebol. O Mabilha montou o time do Tubarão, chegou em primeiro lugar na segunda divisão, ano passado. botou na primeira divisão, os mesmos jogadores, reforçou, não ganhou um jogo, foi demitido, veio o Vaguinho Dias e ganhou. Na primeira ganhou de 2-0. E o Joinville tá feio, tá? Depois a gente vai ver até a classificação, o Joinville tá lá embaixo, hein, na zona do rebaixamento. O jogo que o Miguel já falou, 2-1 pro Avaí em cima do Brusque. O Avaí foi melhor, né? Aliás, é desumano você marcar um jogo para 10 horas da manhã, 34 graus chegou a temperatura ontem no estádio da Ressacada e a sensação térmica era de 40, né? Eu estava na cabine, o cara com, meu Deus, parecia que ia acabar o mundo. Imagino. Calor, os jogadores fazendo uma partida, o Avaí saiu na frente, fez 1-0, o Brusque empatou no segundo tempo, o Avaí nos 30 e pouco do segundo tempo foi lá e fez o gol da vitória. Merecido, porque não desistiu. E uma coisa que pouco se fala, fisicamente o time do Avaí está voando. Está voando o time do Avaí. Mereceu a vitória. Seguindo os resultados, a gente teve Figueirense e Chapecoense, o jogo lá em Chapecó foi 1-1, daqui a pouco a gente vai ver todos os gols e tal dessa partida. O Metropolitano venceu o Inter de Lages por 1-0, o Metrô estava lá embaixo, deu uma subida boa na tabela. Resultado normal. Normal, né? Normal. Em Blumenau, normal, jogo... foi em Blumenau, as duas equipes se equiparam, né? Entraram não para ser campeão, para permanecer na primeira divisão do futebol de Santa Catarina. Então, resultado normal. Em Lages, se fosse em Lages, o Seria Internacional normal o Inter ganhar. provavelmente venceria. E o Criciúma bateu o Almirante Barroso por 2-0, ou 2-1, melhor dizendo. Também normal, Esse mas... jogo aí, o Criciúma fez 1-0, o Barroso empatou, 47 minutos, está 1-1, o Barroso perdeu um gol, o cara chutou para fora, sozinho com o goleiro, chutou para fora, no contra-ataque do Criciúma, pênalti, 49 minutos, foi marcada a penalidade. Gol do 49. Um pênalti meio barro, meio tijolo, sabe? Se o árbitro não dá, também passava. Ele chegou, pressou, o jogador do Criciúma, o zagueiro chegou, pressou, pegou o pé embaixo, é verdade. O zagueiro, aliás, o atacante do Criciúma se jogou, e aí o Criciúma, que estava sendo vaiado pela sua torcida, saiu de sufoco. Vamos lá, vamos falar um pouquinho de Figueirense e Chapecoense, porque no confronto entre Figueira e Chapecoense, os dois times precisavam da vitória para encostar no líder Avaí e principalmente para se recuperar, né, dos maus resultados. Morreram os dois, né? O resultado foi ruim para os dois, porque o Avaí fica com 16 pontos, a Chapecoense e o Figueirense ficam com 8, quer dizer, 9, 8, 17. Eles têm que fazer 3 vitórias seguidas, cada um, ou um deles, e o Avaí não empatar mais, não ganhar mais, perder as 3. Vamos lá. A Chapecoense vinha de 4 jogos sem vencer e o Figueirense ainda amargava aquela desclassificação na Copa do Brasil. No fim das contas, ninguém saiu contente. Os últimos resultados ficaram no passado. O torcedor que chegou logo cedo na arena queria a vitória. As derrotas, que lá é normal de um jogo, né? Mas hoje, com o apoio da torcida, nós vamos recuperar. O time voltando a ser formado devagarinho, né?
Então eu acho que hoje uma vitória é importante e eu tenho certeza que ela vai acontecer. Tem que ganhar de qualquer jeito, né? Nós estamos ansiosos, queremos vitória hoje. Numa bela tarde de sol em que as temperaturas marcavam 33 graus, mais de 7.500 torcedores enfrentaram o calor para apoiar o time. Só assim mesmo, com o lequezinho e assistir o jogo do coração e torcer para a Chape, né? Dentro de campo, uma parada técnica para hidratar os jogadores. Fora dele, quem precisava de água eram os torcedores. Este vendedor ambulante trabalha há 2 anos em jogos da Chape. Um olho nas vendas e outro no desempenho do time dentro das 4 linhas. Quando está movimentado assim, olhamos um pouco o jogo, né? Mas um pouquinho que a gente dá uma olhadinha ali. Não muito, né? Mas dá para olhar um pouco o jogo. Com a bola rolando, o destaque do jogo foi o goleiro Thiago Rodrigues. Ele fez 1, 2, 3, 4 defesas complicadas. O Figueira ainda conseguiu marcar antes do fim do primeiro tempo com Bruno Alves. Um luta aqui, acho que geral aqui, né? Abraço para todos aqui de Chapecó, cidade maravilhosa. Mas trocaria as minhas defesas pela nossa vitória hoje. Faz parte, né? Acho que futebol é assim. Na segunda etapa, nada deu muito certo para a Chape. Neste lance, a bola bateu 2 vezes no travessão. O time ainda teve um gol anulado com o Miltinho. Natan perdeu uma baita chance. Mas, na insistência, aos 47 minutos, Rossi desviou de cabeça e deixou tudo igual. A pressão da Chapecoense foi até os últimos minutos. Já nos acréscimos, Rossi evitou que a Chapecoense perdesse mais uma no estadual. O empate em 1-1 não foi bom para nenhum dos 2 times, que viram a briga pelo título do primeiro turno ficar ainda mais longe. Mas já melhorou um pouco a postura do time de organização e melhorou muito a atitude. Infelizmente a gente tomou o gol, que é circunstância do jogo, mas enaltecer a mudança de comportamento para uma retomada de crescimento do Figueirense. Não era o que queríamos, óbvio, né, que a vitória acho que seria mais justa, mas nós estamos num momento onde é importante a gente botar um tijolo de cada vez, né? Eu sei que o torcedor quer uma vitória, a gente também quer, mas nós sabemos que nesse momento a gente tem que ver a evolução como um ponto fundamental. A vitória vai vir. Vamos lá, vamos direto para a classificação do Campeonato Catarinense, depois desses resultados que a gente viu aí. Já está na tela, o Avaí com 16, praticamente com o campeonato ganho no primeiro turno. Uma vitória contra o Figueirense provavelmente já mate a situação, né, Miguel? O Criciúma tem 10, o Brusque com 9 e o Figueirense com 8. Além do Metropolitano com 8 e a Chapecoense com 8, são os times que ainda têm chance de vencer esse primeiro turno. O Inter de Lages fecha com 7, o Barroso com 6, e aí a gente observa ali Joinville e Tubarão, os 2 times que estão na zona do rebaixamento nesse momento. O Jack em situação complicada, senhor Miguel. Tá certo? É isso aí.